nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, na alegria deste dia, nos colocamos diante de Deus para ouvir a sua palavra, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre vem nos ensinar a confiança. Por muitas e muitas vezes durante a nossa caminhada, nós não sentimos aquela confiança eficaz em Deus. Titubeamos na fé, às vezes deixamos de fazer a vontade de Deus. É preciso que nós confiemos plenamente, verdadeiramente, que o Senhor está conosco, que Ele caminha conosco, mesmo que as situações sejam difíceis. O Senhor não está conosco somente nas alegrias, nos momentos felizes, mas sobretudo nas dificuldades Ele está ali, sofredor conosco. Então vamos pedir hoje ao bom Deus, por este Evangelho, que possamos confiar mais em nosso Senhor. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que maravilha podermos ouvir este Evangelho
no qual Jesus mostra a todos nós que Ele está junto conosco, que não nos deixa sozinhos e que Ele estende a mão para nos ajudar, para nos salvar nos momentos mais críticos da nossa vida. O Evangelho nos ensina que Jesus, depois de saciar a fome daquela multidão, pediu que os discípulos subissem na barca e fossem para o outro lado, pois ele iria ficar a sós, rezando um pouco. Mas a noite chegou e os discípulos estavam já distante da margem, quando começou uma ventania muito forte. Os ventos eram contrários e parecia derrubar a barca. Quantas vezes, se você analisar a sua vida, a sua história, os ventos foram contrários? Quantas e quantas vezes você se sentiu afundar? Quantas e quantas vezes você sentiu a sua barca virar em alto mar? Quantas vezes? Quem de nós já não passou por esta experiência? Mas vejam, Deus é tão bom conosco. Deus olha profundamente a nossa vida e quer, de fato, fazer com que nós confiemos em Jesus. E o Evangelho de hoje nada mais é do que o despertar desta confiança. Muitas vezes, nós não conseguimos entender como Deus age. Não temos muita clareza das coisas de Deus, como as coisas acontecem. A fé, então, ajuda-nos a confiar e a nos entregarmos a seus cuidados paternos. Nós queremos ser amparados em nossas fraquezas. Vejam que os discípulos, quando estavam no mar, com aquela ventania, eis que Jesus vem se aproximando, caminhando sobre as águas. Será que algum deles imaginava isso? Que Jesus poderia caminhar sobre as águas revoltas? Mas assim se fez. E quando eles viram que Jesus chegava e não reconheceram Jesus, esse é um grande problema nosso. Às vezes não reconhecemos Jesus perto de nós ou presente em nossas vidas. Eles começaram a gritar de medo e acharam que era um fantasma. Mas Jesus tem sempre aquela palavra de conforto, de esperança para nós. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Quando a sua barca parece que vai virar, quando parece que você estiver afundando, ouça no íntimo de sua vida, do seu coração: coragem, sou eu estou contigo, não tenhais medo. E então Pedro: Senhor, se és tu, vejam, se és tu, duvidando, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus diz: vem. E Pedro começou a ir. Enquanto Pedro tinha confiança, certeza de que era Jesus, ele também caminhava sobre as águas. Mas quando os ventos vieram mais forte, ele sentiu medo, fraquejou na fé e começou a afundar. Jesus logo estendeu a mão e o retirou. Na barca lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Vamos deixar que esta pergunta de Jesus esteja muito presente em nossa vida hoje. Por que duvidamos? Porque ainda existem dúvidas em nossos corações acerca da presença salvadora de Jesus. Ele é o único Senhor. Vejam que os discípulos, quando viram que Jesus estava na barca, prostraram-se e disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E nós temos que também fazer esta profissão de fé todos os dias,
verdadeiramente tu és o Filho de Deus, porque nossas barcas também afundam. Os problemas também se tornam grandes e complexos. As dificuldades da nossa vida também muitas vezes são contrárias. Mas vamos segurar nas mãos de Jesus e não vamos duvidar, porque Ele pode nos salvar. Vejam que quando chegaram em Genezaré, curou muitas pessoas e somente o fato de tocar na roupa de Jesus já era suficiente para curá-los. Nós hoje recebemos Jesus, do corpo e sangue. Seu corpo e sangue se misturam ao nosso e ainda duvidamos. Vamos crer, vamos confiar. O Senhor está conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E seja feliz